Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu abro essa edição com uma boa notícia. O avião com 2 milhões de doses da vacina produzida na Índia já está a caminho do Brasil. O voo da Emirates, que transporta o carregamento da vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca, deve chegar no fim da tarde no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Mas o destino final da carga é no Rio de Janeiro, onde fica a sede da Fiocruz. As 2 milhões de doses vão reforçar a campanha de imunização iniciada nesta semana. O avião da companhia aérea Emirates decolou da Índia com destino ao Brasil por volta das 20 horas desta quinta-feira. 2 milhões de doses que foram fabricadas pelo laboratório indiano Serum serão distribuídas aos estados a partir da tarde de sábado. Antes disso, elas vão passar por um processo de checagem de qualidade e segurança em Biomanguinhos, unidade da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A chegada das vacinas foi anunciada na semana passada, mas o presidente Jair Bolsonaro atribuiu o atraso à pressão política sobre o governo indiano para priorizar a vacinação no país. O Brasil também espera o envio de insumos da China para produzir a vacina no país, que está atrasado. A matéria-prima vinda da China é necessária para a produção das vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan. Com o atraso, a Fiocruz adiou de fevereiro para março a previsão de entrega das primeiras doses da vacina de Oxford AstraZeneca, que serão produzidas no Brasil. A mudança deve dificultar a execução do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, que já sofre com incertezas quanto à importação dos insumos para a produção da Coronavac. O país conta com as 6 milhões de unidades da Coronavac aprovadas, enquanto a Anvisa avalia a liberação de outras 4,8 milhões, além das 2 milhões de vacinas de Oxford AstraZeneca importadas da Índia. Elas são suficientes para imunizar cerca de 6 milhões de brasileiros, pois é necessário a aplicação de 2 doses. De acordo com a última atualização do site de dados Our World in Date, 136.519 brasileiros já foram vacinados contra a Covid-19. E por causa da piora no quadro de infecções e mortes por Covid-19 em São Paulo, o estado vai voltar para a fase mais restritiva já a partir do dia 25 de janeiro. Todas as cidades paulistas vão entrar na fase vermelha de segunda a sexta a partir das 8 da noite. A mudança também vale durante dia e noite aos finais de semana e feriados. Com isso, o serviço presencial em bares e restaurantes, comércio não essencial como shopping centers, salões de beleza e academia estão proibidos de funcionar nos horários de maior restrição. Para os demais dias, a capital e a Grande São Paulo também passam para a fase laranja do plano, em que restaurantes e bares não podem funcionar. O estado também vai abrir novos leitos de UTIs e reativar o hospital de campanha de Heliópolis em fevereiro para garantir atendimento a todos. O início das aulas vai ser adiado e foi suspensa a obrigatoriedade da presença física dos alunos em sala no estado. E o Ministério Público Federal investiga a suspeita de irregularidades na aplicação da Coronavac em Manaus. A Prefeitura enviou documentos para ajudar nos esclarecimentos. Além de notificar 2 médicas que estão sob investigação por suspeita de terem sido vacinadas sem que fizessem parte dos grupos prioritários, o Ministério Público Federal solicitou documentos para investigar a aplicação da Coronavac na região. A Prefeitura da capital amazonense fez um relatório listando os profissionais de saúde que já foram vacinados, a escala de trabalho dessas pessoas na UBS e a lista de atendimentos realizados no combate à Covid. O Ministério Público do Amazonas também verifica suspeitas de irregularidades na aplicação da vacina, com a fila de grupos prioritários sendo furada. Por conta das polêmicas, a imunização chegou a ser suspensa para replanejamento da campanha.
A Prefeitura de Manaus deve permitir que os servidores divulguem fotos no momento da imunização. O Ministério Público Federal informou que impedir qualquer prática que interfira na transparência dos atos administrativos, permitindo a fiscalização pela sociedade, pode indicar improbidade administrativa. Em nota, as médicas suspeitas disseram que foram vacinadas por trabalhar em UBS, na linha de frente do atendimento à população. Elas se colocaram à disposição para atestar a veracidade de suas atividades e prestar quaisquer esclarecimentos. E mais de 36 pacientes com Covid-19 foram transferidos de Manaus para o Espírito Santo. No total, 188 pacientes já foram levados para outros estados. 2 grupos com 18 pacientes cada foram transferidos de Manaus para a cidade de Vitória em voos da Força Aérea Brasileira. Desse total, 29 estão em leitos de UTI e 7 em leitos de enfermaria. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, todos vão ficar internados em isolamento no Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, na Serra. Os pacientes foram acompanhados por médicos e enfermeiros até pousarem na capital capixaba. A transferência de pacientes para outros estados foi uma alternativa para desafogar a demanda por leitos e oxigênio na região. Além do Espírito Santo, também já receberam pacientes do Amazonas, unidades hospitalares localizadas no Acre, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, Goiás, Distrito Federal e Alagoas. A meta do governo do Amazonas é de transferir ao todo 235 pacientes para outros estados. E nos destaques internacionais, socorristas redobram esforços para salvar 21 mineiros na China soterrados há 12 dias. Equipes de resgate estimam que vai levar pelo menos mais 2 semanas para libertar os trabalhadores. 22 trabalhadores de uma mina de ouro de Quixia, na província de Shandong, ficaram presos centenas de metros abaixo do solo, depois de uma explosão em 10 de janeiro. Um deles morreu esta semana devido aos ferimentos. Há cerca de 1.300 metros cúbicos de detritos, que pesam cerca de 70 toneladas. Os obstáculos são muito grandes, o que significa que precisamos de pelo menos mais 15 dias para alcançar os mineiros. 10 estão a cerca de 580 metros de profundidade e se comunicam por telefone com o exterior, mas ainda não há notícias sobre os outros 11 restantes. Graças a um cabo de metal baixado por um túnel escavado na rocha, os socorristas conseguiram levar alimentos e remédios para o grupo contatado. Os acidentes em minas são comuns na China, onde o setor sofre com a segurança insuficiente e os regulamentos raramente são cumpridos. E para encerrar, o Banco Central Europeu confirmou suas medidas de apoio à economia da zona do euro, mas alertou que o agravamento da pandemia oferece sérios riscos. O Conselho de Administração da instituição evitou ajustes em sua política monetária em sua primeira reunião do ano, tendo já reforçado o apoio em dezembro. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, destacou que um amplo estímulo monetário continua sendo essencial para conduzir o clube monetário de 19 nações durante a crise sanitária. Lagarde disse ainda que o BCE está pronto para fazer mais conforme necessário. Estamos muito atentos e, como disse antes, todos os instrumentos podem ser ajustados e nada está fora da mesa. O início das campanhas de vacinação foi bem recebido, mas a lentidão preocupa. Outro fator complicado é o surgimento de variantes mais contagiosas do vírus. Vários países tiveram que voltar ao confinamento e isso prejudica a economia. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.